Fala pessoal, como vocês estão? No vídeo anterior eu me ensinei como que a gente pode estar com um Dockerfile da nossa aplicação. Eu vi que o vídeo ele teve um bom engajamento, então eu quero fazer uma espécie de playlist para que a gente continue trabalhando tanto com Docker quanto com Spring e com Java. Bom, já que no vídeo anterior a gente trabalhou ali, né, como a gente pode estar fazendo a criação de um Dockerfile, o que eu fiz? Eu peguei um projeto aqui que eu criei ele numas aulas anteriores e é um projeto que já tem integração com banco de dados. Então, basicamente, a única coisa que mudou foi isso daqui, né? Da última aula, a única coisa que mudou do nosso Dockerfile seria isso daqui, que é o nome da minha aplicação, porém estou convertendo também para o app.java. Repetindo, se você não viu o vídeo anterior, recomendo que você primeiro veja o primeiro vídeo e assim vai mantendo na sequência. Bom, então já tem aqui o Dockerfile da nossa aplicação, mas antes disso, eu gostaria de poder mostrar aqui o que se trata nessa aplicação. Bom, é uma aplicação que trabalha tanto com o Spring Web quanto o JPA. Eu criei um endpoint onde eu consigo consultar as empresas que foram cadastradas na minha base de dados. Você está vendo aqui? O endpoint está retornando duas empresas. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Primeiro eu estou dando um overview para depois entrar no assunto mesmo do vídeo. Outra coisa, eu tenho um arquivo aqui que chama script SQL. Esse script ele cria a tabela de dados caso ela não exista e este script também ele insere registros caso o registro ainda não exista no banco de dados. E o que eu fiz? Bom, existe uma propriedade aqui do Spring que a gente pode estar passando, que você passa, né, o caminho onde está o script e basicamente quando o Spring inicializar a aplicação, ele vai pegar esse script nesse caminho e ele vai rodar o comando. Então, uma vez que você tem a base de dados, né, lembrando, você sempre tem que ter o banco de dados criado, você passa aqui esta propriedade, você passa onde está o class path e você passa aqui o nome do script. Então tá aqui meu class path e o nome é script SQL, ou seja, toda vez que a aplicação for subir, ele vai executar aquele script. Beleza, então já dei um overview do projeto, já falei aqui mais ou menos do que se trata, né? Então tem aqui minhas requisições, está me retornando aqui os dados bonitinho, etc. E você simplesmente então define e decide criar o Dockerfile. Então você seguindo a aula anterior, criou este Dockerfile que está idêntico, né, da aula anterior, né? Como eu falei, só mudando isso daqui, mas a ideia é a mesma. Aí você está seguindo lá o vídeo, está todo empolgado, está todo animado, poxa, eu vou criar, finalmente, né, eu vou criar o Dockerfile da minha aplicação e você roda aquele comando lá, né, que é o docker build -t e eu vou chamar de aula, espaço ponto. Então você simplesmente decidiu criar, né, o Dockerfile da tua aplicação. Maravilha. O Dockerfile ele foi criado, tanto que se a gente for aqui no nosso Docker Desktop, né, tá aqui, ó, ele é o aula, e você decide subir o container. Lembrando, se você está utilizando o Docker Desktop, você pode dar um play aqui, ou você pode executar via terminal. Docker run --name, que é o nome do container, eu vou chamar de aula container, espaço aula, que é o nome da nossa imagem. Se a gente sobe este comando, aqui agora no nosso Docker Desktop, tá aqui o aula container, a imagem aula, porém, perceba que o status ele foi finalizado, ou seja, ele tentou até startar, mas não conseguiu. Então, assim, eu estou desenhando um cenário que provavelmente você já passou por isso. Eu vou até dar o play aqui de novo, vamos tentar executar ele aqui de novo. Ele vai subir aqui o Spring de novo, porém, dá erro e a aplicação ela é finalizada. Poxa, Matheus, mas por que isso está acontecendo? Bom, a resposta ela é muito simples. Olha só, ele está tentando fazer uma conexão com localhost 5432, certo? Por que localhost 5432? Porque no nosso application property está aqui o localhost 5432. Quando você está desenvolvendo e você roda isso daqui na tua máquina e isso daqui funciona, significa então que na tua máquina, além de você ter o Java, né, para poder estar criando seus projetos e etc., isso significa que você também tem um banco de dados. No nosso caso, a gente está trabalhando com Postgres. Então, se isso daqui está funcionando na tua máquina, é sinal que a tua máquina tem o Postgres instalado. Ou então tem uma imagem do Postgres rodando no Docker, entendeu? Então, na tua máquina, existe de alguma forma, ou pelo Docker, ou por uma instalação de fato que você fez na tua máquina, existe o Postgres. Porém, você precisa entender o seguinte, que quando você está subindo um container no Docker, este container não reconhece a tua máquina. Então, você tem o localhost, que de fato é a tua máquina, e dentro da tua máquina, tu tem um container, que é uma outra rede.
e esta rede não reconhece a tua rede. Então, ele está tentando subir a tua aplicação, ele está procurando um banco localhost que esteja sendo executado neste container, porque agora o localhost da minha máquina tem o Postgres, mas o localhost do container que está subindo aqui, ele não tem um banco de dados. Ah, Matheus, mas por que não tem um banco de dados? Porque a nossa imagem só tem o Java. Simples. Olha só, o nosso from. Nosso from, ele não parte a partir de uma imagem que tem o Java na versão 17. Beleza, o Java eu tenho no meu container, mas eu não tenho o Postgres instalado. Ah, Matheus, então eu tinha que colocar aqui mais alguns comandos para além de ter o Java, eu também colocar o Postgres aqui. Bom, funcionar? Iria funcionar, mas isso não é a melhor prática. De fato, se você colocar aqui comandos para poder então aproveitar essa imagem que você está criando e já baixar o Postgres, instalar, etc., beleza, ia funcionar. Mas não é a melhor prática quando a gente trabalha com Docker. Então você precisa entender o seguinte, poxa, já que eu tenho uma dependência que é o banco de dados e a minha imagem ela só tem o Java, o que eu posso fazer para poder resolver o problema? E este é o objetivo do vídeo. Bom, quem pode estar resolvendo o seu problema é o Docker Compose. Você vai clicar aqui, né, na raiz do teu projeto, você vai clicar, você vai dar um botão direito, você vai criar um novo arquivo. Você vai digitar dockercompose.yaml. YAML é uma extensão que nos permite trabalharmos com texto. É um documento de texto, mas ele tem toda uma hierarquia, ele é todo estruturado, ele trabalha com o conceito de chave-valor. Recomendo que você dê uma procurada, né, um vídeo explicando melhor o que é o YAML, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção aqui, você vai conseguir compreender aquilo que a gente está fazendo. Então vamos lá. Digite service. Beleza, digite service, ou seja, aqui nessa tag a gente vai especificar os serviços que são necessários para que a infraestrutura da nossa aplicação suba e funcione sem problema. Então o primeiro serviço que eu vou criar, eu vou chamar ele de API. Vou dar 2 pontos e vou dar um espaço. Repare que ele vai fazendo toda uma organização, tá vendo? Tem toda uma hierarquia de tags e tabulações que você precisa seguir. Então, se você utiliza aí o IntelliJ, ou então você pode utilizar um editor YAML para que você não venha ter nenhum problema com um espaço a mais ou a menos. Mas enfim, beleza. Então, vamos especificar o primeiro serviço. O primeiro serviço vai ser a nossa API, o nosso projeto. Eu fiz, né, uma aula, né, de Lazy e Eager, quando eu estava gravando, né, explicando sobre isso no JPA. Então, este é o meu projeto, é a minha API, e basicamente você precisa estar passando a imagem da tua API. A imagem que nós definimos ali no comando anterior não foi aula? Foi aula. Então eu tenho um serviço que é a minha API e a imagem é aula, que é justamente aquela que eu dei um Docker build. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui. Beleza. Outra coisa que eu gostaria de fazer é o ports. Então eu dou o comando ports e eu simplesmente vou dizer que toda vez que eu mandar uma requisição na minha máquina, ou seja, localhost 8080, eu vou redirecionar para o 8080 do meu container, que é onde está rodando a minha aplicação, beleza? Então meu primeiro serviço ele já foi definido, maravilha. Então agora eu dei uma quebra de linha, ele está achando que eu vou passar mais alguma propriedade, mas eu não vou. Então vou apagar aqui. Até eu entrar aqui na estrutura da API, tá vendo? Então, nessa estrutura eu vou estar criando agora um outro serviço que eu vou chamar de DB. Vou dar 2 pontos e a mesma coisa. Imagem, e qual que é a imagem que eu quero? Eu quero a do Postgres, na última versão, por exemplo. Maravilha! Uma coisa, Postgres aqui na última versão vai resolver o nosso problema. Isso aqui é apenas um vídeo, um teste. Mas o mais recomendado seria você de fato passar uma versão específica, porque se você coloca essa tag aqui, significa que você vai estar pegando a última versão do Postgres. E pode ser que a tua aplicação ela funcione só com alguma versão específica. Então eu recomendo que num projeto real você sempre passe de fato a versão que você está esperando, né, configurar, e não simplesmente deixar assim. Mas por hora, para o nosso caso, isso daqui vai resolver sem problema nenhum. Então agora eu tenho o serviço, que é a minha API, que é o meu projeto, e eu tenho o meu banco de dados também. Bacana. Só que junto com o meu banco de dados, eu quero aproveitar e passar algumas variáveis para este meu banco de dados. Por quê? Porque quem criou essa imagem de Postgres já definiu algumas variáveis que, se nós passarmos valores para essas variáveis, ele já faz umas configurações para a gente. Então isso é bem legal. E as configurações que eu vou estar passando serão essas daqui. Postgres User, e no Postgres User é o nome do nosso usuário. Então vai ser Postgres mesmo. Lembrando
que a minha aplicação vai ter que reconhecer, né, o mesmo banco, usuário e senha. Então, meu Postgres, meu usuário é o Postgres, é aquilo que está na minha aplicação também, e eu vou aproveitar e vou copiar as demais. Então, aproveitei e copiei as demais. Prontinho. Você viu, né? Um espaço a mais ele já começa a dar erro. Então, organize e estruture bem direitinho para poder seguir a hierarquia que o YAML espera. Então, beleza. Então, tenho aqui meu Postgres, minha senha é 123, por exemplo, e o PostgreSDB é o aula JPA. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: quando o nosso DB, que é uma imagem do Postgres, subir, ele já vai criar para a gente um usuário com o nome Postgres, com a senha 123, e já vai criar um banco para a gente com o nome de JPA, aula JPA, que é exatamente aquilo que a nossa aplicação está esperando, certo? Maravilha. Então, nós já criamos aqui o nosso Docker Compose, e a gente vai estar passando agora mais um parâmetro aqui no API, que é o Depends On, ou seja, antes de eu subir o aula, que é a minha API, eu quero informar que eu dependo do DB, entendeu? Ou seja, eu quero que primeiro o banco de dados venha a ser inicializado para depois eu subir a minha aplicação, a minha API, beleza? Então primeiro ele vai dar um comando para subir o container e depois ele vai estar executando a nossa API. Na verdade, se não me engano, ele literalmente, né, está dando um play para poder executar primeiro o Postgres e depois de imediato ele já executa o aula. Ele não necessariamente garante que o Postgres ele já está rodando, funcionando, operando. Uma coisa é você executar o comando para que o Postgres suba primeiro, outra coisa é você de fato pedir para ele subir primeiro e verificar se de fato ele já está inicializado. Não é isso que nós estamos fazendo, nós só estamos pedindo que execute isso daqui primeiro e logo em seguida já execute a nossa API, entendeu? Então assim, como a inicialização do Postgres é uma inicialização tão rápida, eu já testei e vi que isso daqui funciona. Caso o Postgres ele demorasse muito a ser inicializado, a gente ia ter que abordar outras tratativas para que quando a nossa aplicação, que é o API, estivesse rodando, eu já tivesse a garantia que o Postgres já foi, além de inicializado, ele já foi finalizado a sua execução por completo. Então, espero que vocês tenham conseguido visualizar isso. Mas como o start do DB ele é tão rápido, quando ele sobe a API, o DB ele já inicializou por completo, então a gente não tem tido problema. Beleza, então nós criamos aqui o nosso Docker Compose, maravilha. E agora a gente tem que fazer um seguinte ajuste. A nossa URL continua como localhost, ou seja, isso daqui vai continuar dando um erro. Então o que a gente tem que fazer? A gente simplesmente vai utilizar o nome que nós demos aqui para este serviço de banco de dados, que é DB, e nós vamos passar, em vez de localhost, nós vamos passar DB. Simples assim. Se aqui fosse batatinha, seria a mesma coisa, que ficaria como batatinha, mas vamos deixar DB, né, que é melhor. Então vai ficar aqui o DB, maravilha, e aqui o DB também. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar a nossa imagem novamente, porque quando a nossa imagem ela foi criada com a referência do localhost. Então a gente vai apagar aqui, vamos executar a nossa imagem novamente. Então eu vou dar um clean para remover aqui o target, vou mandar gerar o pacote novamente, já vou executar o comando para gerar a imagem, e agora vai estar gerando a imagem com o property apontando para o DB, maravilha, agora sim. Então agora que eu tenho a minha imagem atualizada, eu posso dar um comando para poder executar o Docker Compose, que é Docker Compose, deixa eu verificar, Docker Compose up -d. Quando eu executo este comando, vamos verificar o que aconteceu. Vamos aqui para a nossa aplicação, vamos aqui para a nossa interface gráfica, está aqui. Eu tenho aqui o Service API e tenho o Service DB. Quando eu clico aqui na API, olha só que interessante, a minha aplicação agora foi startada com sucesso. Por quê? Porque o meu Dockerfile dessa aplicação agora está apontando para o DB e não localhost. E o que eu tenho aqui no DB, eu tenho aqui meu banco de dados. Então, agora, se eu executo a minha requisição, se eu faço a minha requisição, veja que ela está funcionando sem problema. Inclusive, eu até tenho aqui o log, né? Eu coloquei, né, para poder habilitar os comandos SQL. Então, é até uma boa, né, que você consegue estar verificando que de fato está funcionando lá. Tá vendo? Cada requisição que está acontecendo é um select que está printando aqui no container. Ou seja, está funcionando. Então, de uma forma bem simples, existem muito mais parâmetros, valores, configurações. A gente pode definir volumes e etc, etc. Mas de uma forma bem simples, você conseguiu entender o que é um Dockerfile no vídeo anterior e como trabalhar com o Docker Compose. Então, recapitulando, você vai definir os seus serviços, e aqui eu tenho a minha API, que é a minha aplicação back-end, que é a minha API de fato. Eu estou expondo a porta 8080, e aqui eu tenho minha outra API, que é a do banco de dados.
dados que está trabalhando com essa versão, a última no caso, e que eu já estou passando algumas variáveis para que essa própria imagem, quando ela for subir, ela já possa definir este usuário, que se não me engano nem precisa. Eu acho que isso daqui é até desnecessário, porque se não me engano isso daqui já é o padrão do Postgres. Definiu essa senha e definiu este banco de dados. E a nossa aplicação, como já conseguiu se comunicar com o banco de dados, aproveitou e já gerou o script, já inseriu na base de dados o script para a gente. Então, por isso que quando eu faço a requisição, eu tenho resposta aqui com sucesso. Uma coisinha aqui, galera, se eu tirar aqui o menos ports, por exemplo, eu vou matar aqui o container, então eu vou apagar aqui. Eu vou mandar executar, vou mandar até executar aqui direto pela aplicação. Você vai verificar, né, que vai funcionar sem problema também. Tá aqui, funcionando. Eu tenho aqui meu Postgres e aqui eu tenho minha API. Só que se eu já executar aqui localhost 8080, já não tem comunicação. Por quê? Porque eu não usei o "-p". Então, esta é a importância de nós utilizarmos o "-p". Se você quiser testar localmente e não ter que entrar no container para testar, então utilize aqui o ports. Dessa forma, agora sim, eu consigo estar testando a minha aplicação se ela está funcionando. Dá uma olhada aqui, beleza, startou. Então agora eu consigo estar testando a minha aplicação, beleza. Porque agora a 8080 da minha máquina joga para 8080 do container e eu consigo estar fazendo o consumo da minha API. Basicamente é isso, vídeo rápido, objetivo. Espero que vocês tenham conseguido compreender aquilo que foi feito. Antes de finalizar o vídeo, deixa eu verificar aqui, Instagram/Mateus do Java. Dá aquela moral, galera. Tô criando aqui um canal, né, que é próprio pro canal, não é o meu Instagram pessoal, é coisa só de tecnologia. Dá aquela moral lá pra gente, beleza? E também tem o meu curso de RabbitMQ. Se você quiser aprender RabbitMQ junto comigo, microservices e RabbitMQ, dá uma moral, chama aí no privado que eu consigo um cupom de desconto para você, beleza? Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil. Valeu, até mais.